Você já ouviu falar de uma colheita que cresceu de forma milagrosa em um tempo de total escassez? Não se trata de uma lenda ou metáfora. Foi na época da infância de Jesus na Palestina. Imagine um campo onde de um lado as espigas eram comuns e do outro espigas extraordinárias surgiam, cada uma com centenas de grãos. Um milagre oculto, silencioso, que poucos compreendem. Mas o que havia de especial? Algo que vai muito além da semente plantada. A escassez era devastadora, o trigo não crescia, os animais sofriam. Como a fé poderia ser a diferença entre o fracasso e uma abundância inesperada? Eu fico observando nos dias de hoje, nós que também passamos por essa carestia. Mas por quê? Por falta da prática das leis de Deus, da palavra de Deus. E a gente tem aqueles momentos em que tudo dá errado. Não há colheita, há só escassez. Você e eu passamos por isso, ou por vezes você ainda pode estar passando hoje. Como reverter essa situação? Essa fé, esse amor em Deus, esse acreditar. Foi quando aprendi que o justo temor a Deus, ele é necessário, porque quando não temos esse justo temor, nós arbitrariamente fazemos o que queremos e ferimos as leis de Deus. O que aconteceu então naquela época, quando Jesus, ainda jovem, pegou o arado ao lado de José e começou a semear? Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer naquele campo. José sabia que a situação era grave, meses sem chuva, o campo seco e a esperança parecia diminuir a cada dia. No entanto, ele não desistiu, colocou sua confiança em Deus e decidiu que era hora de semear, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Mas Jesus tinha algo mais em mente. Algo que faria aquela colheita ser lembrada para sempre. É a história de hoje. A estiagem havia afetado a todos, as plantações morreram e muitos começaram a perder a fé. Como alimentar a família em tempos tão difíceis? José precisava de um milagre. Então ele e Jesus começaram a semear. Mas havia uma diferença. Enquanto José semeava com suas próprias mãos, Jesus, o Filho de Deus, semeava ao seu lado. A fé de José era inabalável, mas ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer com Jesus do seu lado. A cada semente que Jesus plantava, o impossível parecia mais próximo. A chuva finalmente caiu e o trigo começou a brotar. Mas o milagre estava apenas começando. De um lado do campo, as espigas eram normais. Do outro lado, onde Jesus havia semeado, elas eram extraordinárias, com centenas de grãos. Era como se a bênção divina estivesse concentrada naquela parte do campo e José e todos ao redor ficaram maravilhados. Jacob Lorber narra assim esse momento. Abre aspas. José semeou do lado esquerdo do arado e Jesus do lado direito. E dentro de meio-dia o campo estava semeado. Não demorou cair uma boa chuva e o trigo germinou. E dentro de 3 meses atingiu seu amadurecimento. As espigas do lado direito continham 500 grãos, enquanto as do lado esquerdo apenas 30 a 40. Fecha aspas. Em nossa escola Transmite Fé, há um curso completo caso queira se aprofundar nessas revelações da origem do cristianismo. O link do curso está aqui abaixo desse vídeo, no primeiro comentário fixado. O contraste dessa história de hoje é claro. Onde Jesus tocava, a abundância seguia. Mas o que isso realmente significa para a nossa prática nos dias de hoje?
Quando o trigo foi colhido, a fartura foi além do esperado. As espigas semeadas por Jesus deram 500 vezes mais grãos do que as semeadas por José. As pessoas ao redor, espalhadas e espantadas com o que viam, começaram a louvar o menino Jesus, que estava nessa época com 8 anos. Mas Jesus, com sua infinita sabedoria, respondeu algo ainda mais profundo, conforme as revelações de Jacob Lorber. Abre aspas. Amor é superior ao louvor, e o justo temor de Deus vale mais que oferendas e sacrifícios. Fecha aspas. É assim que nós aplicamos isso nos dias de hoje. Tudo você faz com amor, com fé, mas tenha sempre um justo temor a Deus, tentando verificar se suas atitudes estão sendo contrárias ou não às leis de Deus. Retifique e continue. Na medida em que você pratica as leis de Deus, tudo fluirá naturalmente e a colheita será abundante. E assim foi na época em que Jesus, jovem de 8 anos, disse àqueles que se maravilhavam com o milagre. Ele não esperava ali para ser adorado por suas obras, mas para mostrar que o verdadeiro poder está no amor e na conexão com Deus. É isso que devemos aplicar hoje. Esse milagre não era apenas sobre uma colheita abundante, mas sobre algo muito maior, a lição de que o amor e a fé têm mais valor do que qualquer coisa material. A generosidade de José em dividir o trigo com seus vizinhos também foi uma demonstração prática desse amor. E essa história continua ecoando até hoje. Não é apenas o que se colhe, mas como se planta com fé e amor no coração nas suas atitudes de agora. Que essa mensagem toque profundamente e lembre-se de que o verdadeiro milagre acontece quando se age com amor e confiança em Deus. Se essa reflexão trouxe algo de especial, há mais esperando para ser descoberto. Próximo vídeo que aparece na sua tela será uma jornada ainda mais emocionante sobre o que significa ter fé em tempos de dificuldade. É a palavra que transmite fé.